Olá, alunos! Hoje concluímos a nossa unidade sobre a Guerra Fria, o período que vai de 1945 a 1991, falando sobre o nosso país, o Brasil. E o assunto é o quê? O golpe militar e a ditadura de 1964, que foi o que caracterizou o Brasil, bem como os outros, já falei aqui, os outros países da América do Sul. Em toda a América Latina, os Estados Unidos, após a Guerra Mundial, partem para uma projeção de domínio absoluto. Eles têm controle e forte influência sobre os estamentos militares da região e sobre boa parte da classe dominante, tem consórcio com muitos empresários locais e tal, e partem para o controle dessas sociedades e efetivamente o conseguem, implantando ditaduras militares que funcionaram completamente alinhadas aos Estados Unidos durante a Guerra Fria e garantiram o seu predomínio econômico, o domínio de suas empresas aqui na nossa região. Bem, falando então do golpe de 1964. O golpe de 1964 ele começou, na verdade, tão logo Getúlio Vargas voltou ao governo. Getúlio foi deposto por militares que já obedeciam à orientação norte-americana. E passado o governo do general Dutra, foi um governo trágico para o Brasil dissipou as suas reservas cambiais que tinha acumulado durante a guerra, comprando sucata de guerra, produtos supérfluos e tal, e fez o governo lá alinhado aos Estados Unidos na Guerra Fria, rompeu relações com a União Soviética, não reconheceu a China, alinhado lá aos Estados Unidos. Getúlio Vargas, entretanto, volta ao poder com uma eleição consagradora em 1950 e começa um programa, retoma o seu projeto nacional desenvolvimentista e começa um governo com características nacionalistas de preservação da economia nacional. É notável a campanha que o governo liderou e teve grande apoio popular, normalmente dos estudantes, a campanha do Petróleo é Nosso, que conseguiu criar a Petrobras e o monopólio estatal do petróleo, o que desagradou tremendamente os interesses das companhias petroleiras norte-americanas, e o investimento de Getúlio numa política de aproximação e inclusão da classe trabalhadora, da mesma forma, desagradou os interesses do grande empresariado nacional e norte-americano. O ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, João Goulart, teve que pedir demissão após ter aprovado um aumento de 100% do salário mínimo que estava defasado. Pediu demissão pressionado por militares. Os militares diziam: os marmiteiros, operários vão ganhar igual um tenente, não é possível e tal. E urdia-se o golpe contra o Getúlio Vargas. O pretexto foi um chefe de segurança lá, o Gregório, que ficou indignado com a campanha absurda, a campanha de mentira, fake news, avassaladora contra o Getúlio na imprensa, e resolveu pegar um revólver e meter bala no chefe da oposição, que era o Carlos Lacerda. Errou, a Carlos Lacerda foi atingido no pé, mas matou um oficial da aeronáutica, o Major Rubem Vaz, e isso era o estupim para o golpe. Já estava tudo se movimentando para o golpe de Estado, para derrubar Getúlio, e entretanto o golpe foi abortado porque o Getúlio tomou aquela decisão histórica, suicidou-se. O suicídio de Getúlio criou uma comoção nacional. Getúlio foi o maior estadista do Brasil, era um homem extremamente popular. Jornais de oposição ao Getúlio foram empastelados, a população foi à rua em massa, enfurecida, e o golpe não aconteceu. Veio o Juscelino Kubitschek, que fez um governo também desenvolvimentista, um governo que construiu a capital, a nova capital do Brasil, Brasília, em 5 anos, era 50 anos em 5, o lema dele. Mas durante todo esse período desenvolvimentista, o que aconteceu? O estamento militar brasileiro, que estava urdindo o golpe, começou a ser secundado
Primeiro por forças políticas importantíssimas, porque durante a era Vargas, Getúlio Vargas, como eu expliquei aqui, ele governou com o apoio de um empresariado nacional, urbano e industrial, mas também da elite rural. A oligarquia rural não se incomodou em absoluto com o período de Getúlio Vargas, porque seus privilégios foram mantidos. Getúlio não mexeu na estrutura agrária do Brasil. Porém, após 1945, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, além das reivindicações urbanas, de salário, etc., que eram fortes, ele começou a incorporar uma pauta de reivindicações para os trabalhadores rurais que incluía a reforma agrária. Os expoentes foram o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, do PTB, que implantou o primeiro programa de reforma agrária do Brasil na fazenda Sarandi. Havia também uma importante movimentação no Nordeste, liderada pelas ligas camponesas de Francisco Julião, e o governador, mais tarde governador Miguel Arraes, pela reforma agrária. Isso fez com que o latifúndio, a grande propriedade rural, mudasse de lado e passasse a apoiar cada vez mais decididamente a UDN, que era o partido Carlos Lacerda, era o partido que no Brasil defendia os interesses da associação com os Estados Unidos, fortemente financiado por dólares americanos. Isso é comprovado, né? Muito bem, então o clima e o ambiente do golpe de Estado estava preparado. O golpe de Estado não se faz da noite para o dia, né? O golpe já estava em andamento quando a UDN consegue pela primeira vez na história um sucesso eleitoral no Brasil. Elege o presidente da República, o Jânio Quadros, que era um político populista, ele era um professor de português, ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, com a velha história aí do Vassourinha, vamos varrer a corrupção, limpar a corrupção no Brasil. E ele é eleito. Entretanto, as eleições no Brasil de vice-presidente e presidente eram dissociadas. O povo votou no Jânio Quadros, né, atendendo à propaganda avassaladora anticorrupção da Vassourinha, né, apoiada pelo dinheiro americano, mas votou para vice no João Goulart, ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e fortemente identificado com as causas trabalhistas. Ora, qual não é a surpresa quando antes de completar um ano de posse no governo, o Jânio Quadros, que vinha fazendo um governo inócuo, que não tinha nenhuma solução, não apresentava grande coisa à nação, pede a renúncia e assusta todo mundo. Ele renunciou justamente quando o João Goulart estava em visita oficial à China, do outro lado do mundo, né? E aí o que acontece? Os militares dizem, não, o João Goulart não pode assumir, é um comunista lá na China, vai fazer a cubanização do país, e queriam empurrar lá um outro a derrubar o governo, né? Entretanto, o que acontece? A partir do Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola começa uma cadeia de rádio. Ele fecha acordo com o comando do Exército lá no Rio Grande do Sul, diz que o presidente tem que ser empossado, o vice-presidente tem que ser empossado, e faz uma cadeia de rádio que começa a ser veiculada em todo o país, arregimentando apoio para a legalidade, para a posse do presidente, um momento extremamente tenso na história do Brasil. O Brizola estava artilhado lá no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, cercado em volta por milhares de populares, cidadãos que apoiavam o governo do João Goulart, e a Força Aérea recebeu ordem de bombardear o palácio. Na base aérea de Canoas, as aeronaves foram armadas com bombas para destruir o palácio. Esse é um motim, milhares de pessoas em volta. Os aviões só não partiram porque os sargentos da base aérea foram lá e rasgaram os pneus dos aviões. Pagaram caro por isso. Depois do golpe de 64, foram expurgados, perseguidos, uma coisa horrível. Muito bem, o João Goulart consegue voltar,
há um arremedo, uma solução dessas casuísticas por proposta de Tancredo Neves. O Brasil vai viver uma experiência parlamentarista de 61 até 63. E o João Goulart, que era popular, João Goulart, quando caiu em 64, tinha 70% de aprovação. Ele começa uma campanha para um plebiscito, e aprovado um plebiscito, para o povo dizer se queria parlamentarismo, continuar no parlamentarismo, ou que se fossem dados os poderes efetivos ao presidente. João Goulart venceu o plebiscito, foi uma maioria muito grande, né, contra o parlamentarismo. João Goulart volta a governar e apresenta um programa à nação de reformas de base, que inclui a reforma agrária, reforma do ensino, reforma urbana, reforma administrativa, todas reformas de caráter popular, de distribuição de renda e nacionalista. Foi a gota d'água. Os militares partiram para a conspiração já existia, partiram para a ação. E em 1º de abril de 1964, tanques partiram de Minas Gerais e em todo o país os militares tomaram o poder, sem ter inclusive que precisar do apoio da esquadra norte-americana, que veio aqui para o nosso litoral e estava disposta a apoiar se houvesse resistência militar. João Goulart resolveu não resistir, saiu do país, ele e todo mundo teve que fugir. O Brizola fugiu para o Uruguai e depois teve que fugir para os Estados Unidos, porque com a ditadura no Uruguai foi perseguido lá também. Todos tiveram que ser exilados do país e começou o período mais tenebroso da história recente do Brasil. Os militares em 1964 chegaram ao poder dizendo que ia ser temporário, que ia haver eleições e que eles iam promover a democracia. Mas isso não aconteceu, obviamente tomaram poder e lá ficaram, atendendo às diretrizes dos Estados Unidos por 2 décadas, quase 3 décadas, 21 anos, 2 décadas. Ora, esses militares, eles implantaram um regime altamente centralizado, o poder estava em Brasília, os governadores tinham pouquíssima autonomia e nem eram eleitos, eram escolhidos pelo general de plantão. O parlamento era uma pantomima, era uma brincadeira, porque toda a oposição foi caçada, expurgada, os partidos foram fechados, foram criados 2 partidos, o partido Sim do Sim Senhor, a Arena e MDB, 2 partidos que faziam apenas a vez de manter aquele teatrinho político aberto para dizer, não, tem partido aqui, democracia e tudo mais, mas na verdade não tinha. A censura foi instituída, as universidades, em Manguinhos houve um massacre de Manguinhos, quase todos os pesquisadores tiveram que fugir, foram exilados, houve uma destruição tremenda da capacidade científica aqui no Brasil. A Universidade de Brasília, que havia sido recentemente fundada por Darcy Ribeiro, também foi esvaziada, estão demitidos, uma perseguição tremenda aos intelectuais, havia o decreto 477 que perseguia estudantes, não se podia ter opinião nenhuma, era um sufoco, em que a população se via temerosa, de qualquer coisa, podia ser preso, a imprensa não era livre, os jornais eram censurados, especialmente os pequenos jornais alternativos. O Estado é um Estado policial, essas coisas que vocês veem agora aí, da Blitz, da PM, esculachando todo mundo, era geral. Hoje você vê essa briga dirigida contra o povo das comunidades, mas não era todo mundo, estudante, a polícia chegava esculachando, virando as coisas no chão, e não tem documento, pode ser preso para averiguações sem qualquer justificativa maior. O Estado policial autoritário atacou os sindicatos foram fechados, o direito de greve acabou, não podia ter greve, qualquer chiação, o pau comia, manifestação, juntar mais de 3, 4 na rua não podia, chegava o guarda, mandava circular, não, vão mandando, não pode juntar aí não, entenderam? Enfim, o Estado totalmente autoritário. As pessoas que não fugiram ou que não conseguiram fugir, ficavam à mercê
né, de um jugo terrível, né? As entidades, logo depois do golpe, a Uni foi incendiada, enfim, as pessoas foram presas, espancadas, né? E isso funcionou, né, mais ou menos, vamos dizer assim, amadoristicamente até 1968. Porque depois da implantação de um projeto econômico da ditadura altamente antitrabalhador, antipopular, né? Ora, o salário mínimo, o salário foi congelado e os preços dos produtos da cesta básica que eram tabelados foram liberados. A carestia era grande, ninguém podia reclamar, né? As empresas pagavam o que queriam. Acabou a estabilidade no emprego, a CLT garantia ao trabalhador depois de 10 anos de serviço, estabilidade no trabalho, acabou, foi substituído pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e a criação do INPS e do Banco Nacional da Habitação. O INPS, o que aconteceu no sistema previdenciário, como era? A maioria dos trabalhadores não tinha sistema previdenciário. As categorias poderosas e organizadas tinham o seu instituto de previdência, a PETEC, a API, da indústria, do comércio, naval, etc. O que o governo fez? Encampou o patrimônio de todos esses institutos e criou o INSS, arrecadando uma massa de dinheiro formidável, que passaram todos os trabalhadores a contribuir para o INSS, criando aquela estrutura que foi, de início, um período alvo de grande corrupção. Aliás, o governo militar, às vezes que era honesto, por coisa nenhuma, o principal ministro da economia do governo militar, Delfim Neto, era como conhecia em Paris, como conhecia de Bolsonaro, tinha 10% do que era negócio, eles tinham que estar por fora. O Mário Andreasa, ministro do interior, ficou bilionário com a construção da ponte de Rio-Niterói e várias outras grandes obras que eles fizeram aí. Esse projeto econômico facilitou a vinda de empresas estrangeiras porque acabou com o limite que havia à remessa de lucro que os empresários estrangeiros tinham para com as suas empresas, podia mandar o que quisesse, mandar tudo, e começou uma legislação de, enfim, favorecer a vinda de privilégios fiscais, aduaneiros, e essas empresas estrangeiras vieram, multinacionais vieram para cá, trouxeram suas plantas industriais já ultrapassadas para instalar aqui, aproveitar a mão de obra barata, né, que o congelamento do salário, a repressão dos trabalhadores, essas grandes empresas participaram do negócio. A Volkswagen tinha dentro lá da fábrica dela agentes do governo para ficar arapongando, ver se tinha algum operário lá insatisfeito, falando greve ou coisa assim, a Volkswagen e outras fábricas. Ora, o que acontece? Essa situação de arroxo econômico, junto com a usurpação das liberdades políticas, produziu uma reação no ano de 1968. No Brasil, aliás, em todo o mundo, ocorreu uma onda de manifestações populares, jovens, estudantes, nos Estados Unidos, lá contra a guerra do Vietnã, na França, na Europa inteira, e aqui no Brasil também, grandes manifestações populares, lideradas por estudantes, e que provocaram da ditadura uma reação, primeiro, extrema violência, prisões, enchendo estádio de futebol de preso, descendo a paulada em todo mundo, as pessoas na rua eram espancadas, e uma coisa medonha, e recrudescendo o regime. Em 1968 é promulgado o AI-5, o AI-5 que é um dispositivo legal que extingue qualquer garantia democrática, habeas corpus, o cara pode ser preso à toa, caçado, enfim, o governo podia fazer o que quisesse. E aí entra o início do período mais duro e mais tenebroso da ditadura militar. Por quê? Ora, as forças políticas de oposição, vejamos o exemplo do Partido Comunista. O Partido Comunista estava proscrito, ilegal, como os outros partidos, o PTB também foi extinto e tal. E o Partido Comunista, em sua maioria, adotou a posição de permanecer na luta política, na clandestinidade, procurando colocar seus membros lá do Partido Legal, o MDB, tentando alguma coisa. Porém, e continuaram assim até o fim da ditadura, porém, alguns elementos da oposição adotaram outro caminho.
No caso do Partido Comunista, o Carlos Marighella, que era do Comitê Central do Partido Comunista, rompe com o Partido Comunista, vai para Cuba e volta, iniciando no Brasil, uma proposta de luta armada, e outros setores e segmentos também que não tem condição política, então vamos para a luta armada e começaram a fazer ações de assaltos às instituições financeiras. Houve até um assalto célebre à casa do Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo, e roubaram o cofre dele. Aí o Adhemar de Barros, não levaram nada não tinha nada aqui, mas os caras que foram lá disseram que tinha uma grana preta lá, como dizer, era roubado, né? Ora, ladrão que rouba ladrão, né? Ora, e ações também espetaculares, como o sequestro do embaixador americano, sequestro do embaixador suíço, para exigir a liberdade de presos, seus companheiros que estavam lá sendo torturados. Isso criou no Brasil uma guerra suja. Por quê? Porque a reação, a resposta do governo foi a sofisticação do aparelho de repressão. Até 68, 70, era um troço mais ou menos amador, levava para a delegacia, batia no cara e tal. A partir daí, com a participação e a consultoria de técnicos, digamos assim, norte-americanos, que vinham trazendo a experiência, né, lá na guerra da Coreia, do Vietnã, principalmente da guerra da Argélia, né, em que as práticas nazistas de infiltração, contra-informação e tal, foram aprimoradas pelos franceses, né? Aqui se desenvolveu um aparelho de repressão extremamente profissionalizado, né? Com ramificações em todas as forças armadas, do ICOD, CENIMAR e CESA, nos militares, o DOPS, depois do PPS, enfim, e o aparelho de segurança foi se especializando na repressão e valorizando, né, a sua ação, vai fazer uma propaganda tremenda de uma luta contra terroristas e tal. E esse período de 1970 a 1974, 75, foi o período mais tenebroso da ditadura militar, em que, obedecendo a orientação da Operação Condor, liderada pelos Estados Unidos, de assessoria aos torturadores e ditadores em toda a América Latina, e criando recursos próprios aqui para bancar sua guerra suja, sem ter que apresentar contas, com a Operação OPAN, em que grandes empresários contribuíam financeiramente para comprar aparelhos de tortura, etc., e a morte de pessoas, automóveis, que fosse preciso. Enfim, houve um recrudescimento muito grande da repressão, que, como previsto, esmagou todos os focos de guerrilha, porque não teriam a menor oportunidade, isolados de forças políticas. A guerrilha deles aqui era diferente do que em Cuba. Em Cuba havia uma participação e um crescente apoio à participação popular. Aqui não, os caras ficavam isolados em aparelho, ou então lá no local, Araguaia, longe de tudo, foram cercados e eliminados, né? E também coincidiu com o período de grande crescimento econômico, porque os investimentos estrangeiros vindo em massa para o Brasil para aproveitar a estabilidade social produziram um crescimento econômico exponencial, num nível assim coreano, era um milagre brasileiro. Porém, tudo acabou em 1975, quando o incidente lá, vamos ver, a crise do petróleo lá no Oriente Médio, gerou a criação dos petrodólares e faliu a ditadura. Faliu a ditadura, porque o Brasil, à época, não era produtor de petróleo, importava grande parte, quase todas as suas necessidades de combustível, né? E sofreu um baque financeiro muito grande e gerou um endividamento do país. A partir daí a nação, o Brasil, passa a ser um grande devedor. No final da ditadura militar, os governantes aqui, o João Figueiredo, tinha que ficar quase de joelho recebendo toda semana o gerente aí do FMI, que vinha aqui editar o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito. A economia entra num parafuso danado, a inflação começa a aumentar. Os militares deram um golpe em 64, dizendo acabar com a inflação e a corrupção. A inflação era 90% ao ano. Quando eles saíram em 85, a inflação era 1.350, nem melhor, uma coisa espantosa. O Brasil via hiperinflação, as pessoas recebiam dinheiro, saíam correndo para gastar,
porque senão depois ia ser perdido. Mecanismos financeiros absurdos foram criados aqui, como o overnight, que garantia a remuneração de dinheiro aplicado contra a correção inflacionária, mas que não eram acessíveis ao povo comum. Então, o arroxo econômico, a diminuição, a deterioração da qualidade de vida, a carestia, começam a questionar o governo militar. Começam a questionar o governo militar. As forças políticas de oposição iniciam uma campanha pela anistia, pelo fim da ditadura, liberdades democráticas, e a pá de cal foi quando os operários lá em São Paulo, no ABC paulista, liderados pelo Lula na época, fazem uma greve monstro gigantesca, coisa que não existia no Brasil desde antes da ditadura, demonstrando que os militares perderam o controle. Eles não saem sem remorsos. Numa greve lá dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional, 3 operários são mortos a tiros por tropas do Exército. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais, o pessoal da repressão lá, o pessoal dos porões da ditadura, urdem uma campanha suja, terrorista. Havia teve um show no 1º de maio, acho que em 1982, 80, não me lembro o ano direito, em que as pessoas estavam lá dentro do Rio Centro, milhares de pessoas, trouxe abarrotado, e do lado de fora explodiu uma bomba no colo de um sargento. O tenente estava do lado dele no carro, no banco do motorista. E o que era essa bomba? Essa bomba foi algo explodido, matou o sargento, deixou o tenente todo estrupiado, Era obviamente o quê? Um atentado terrorista, botar uma bomba ali num lugar fechado com milhares de pessoas, pisoteamento, é uma desgraça. Começaram a mandar carta-bomba para as instituições, uma senhora na ABI morreu, já abriu o cartão, a bomba explodiu a bomba. O gabinete do vereador de oposição no Rio de Janeiro também explodiu, mutilou terrivelmente um dos assessores. Bancas de jornal que exibiam os jornais de oposição, jornais miúdos de oposição, o Movimento, o Opinião, o próprio Pasquim, começaram a ser explodidas, e a despeito da resistência desses grupos do núcleo duro da ditadura, que não queriam sair e abandonar o seu poder, a situação econômico-política estava tão insustentável que eles tiveram que conceder o processo de abertura. O general Figueiredo, que era o homem da cavalaria, o cavalo grosso, que só dava patada a todo mundo, foi o presidente da abertura, que permitiu que houve anistia, houve eleições diretas para governador, começou a haver um retorno à normalidade democrática, que se caracterizou pelo quê? Diferentemente das outras sociedades latino-americanas, que quando acabou o processo de ditadura no Chile, no Uruguai, na Argentina, botaram a coisa em pratos limpos, aqui não. Aqui a sociedade passou um pano. Não foram punidos os assassinos, não foram punidos os torturadores, e a máquina do aparelho repressivo acabou continuando incólume e trabalhando, Acabaram, porque lembram vocês que eu falei que o aparelho repressivo não era só exército, marinha, aeronáutica, eram também as polícias. E esses caras foram fazer o quê? Esses caras foram os esquadrões da morte, o Mão Branca, o Lecoq Scuderie, e que foi a origem do quê? Das milícias, do poder miliciano no Rio de Janeiro, que hoje se apresenta para o resto do Brasil. Então esse foi um resumo aí do Brasil na ditadura militar. O grande consolo para todos nós é que quando a ditadura militar acaba, quando é empossado o novo governo, a gente vai ver depois, governo Sarney, etc., o Brasil elegeu uma Assembleia Constituinte que nos deu uma carta legal, uma carta magna, que é modelo do mundo, em termos de garantia de direitos de todas as pessoas. Tá legal? Aqui nós acabamos a nossa unidade sobre a Guerra Fria, e nas próximas aulas nós vamos abordar a unidade 3, que é
o colapso da União Soviética, o mundo da geopolítica da unipolaridade, um polo só, os Estados Unidos mandando, e a economia do neoliberalismo, o período que vai ali de 1990 até 2008, 2010, como nós vamos ver nessa próxima unidade. Até lá então.